Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. É com imenso prazer aqui nessa noite de terça-feira, uma noite abençoada por Deus, a qual Deus nos preparou para nós estarmos aqui novamente, juntamente com o nosso irmão Rodrigo, para darmos continuidade, né, Rodrigo, na palavra a respeito de batalha espiritual, segunda parte, né? Que na última vez não foi o tempo não nos permitiu, né, a terminar ele por inteiro, mas, porém, Deus preparou essa oportunidade hoje novamente aqui para nós estarmos, né, Rodrigo? Glória a Então, Deus. desde já, Rodrigo, paz do Senhor, boa Paz do noite. Senhor, Deus, a paz do Senhor a todos que nos ouvem, né? Que Deus abençoe, que essa live venha somar muito na vida dos nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. E desde já quero chamar, né, a todos para nós estarmos fazendo uma oração, dando esse trabalho, né, Rodrigo? E assim, eu já também quero cumprimentar a tua esposa, a Lídia Trindade, que já entrou ali, né, dando a paz do Senhor. Lídia, paz do Amém. Senhor, Lídia, compartilha aí, nos ajuda, comenta, ajuda o Rodrigo aí, tá? Comenta aí, faz perguntas aí ao vivo, viu, Lídia? Tá bom, Lídia? Paz do Senhor. A paz do Senhor já está compartilhando já, ó. Isso, maravilha. Vamos orar? Vamos Vamos orar. orar, Rabi. Senhor, em o nome de Jesus, teu filho amado, Senhor, ó Deus, nesta noite nós estamos, meu Pai querido, ó Deus, aqui reunidos, meu Pai amado, nessa live, ó meu Deus, para engrandecer e bendizer o teu nome. Senhor Deus, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo, meu Pai querido, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, Senhor. Eu sei, meu Pai querido, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, é o Deus quem dá a palavra, o Senhor é quem abre a mente, o Senhor é quem nos sustenta. E nessa noite, meu Pai amado, pela tua misericórdia, Pai querido, que não seja diferente, que o Senhor possa, Deus, trilhar os nossos caminhos dentro daquilo que o Senhor queira, que é dentro daquilo que o Senhor tem para conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, Rodrigo. Amém. Glória a Clóvis já entrou Deus. aí, né, Clóvis? Eita, glória, Clóvis, presbítero Clóvis, né? Paz do Senhor, boa noite, viu, Clóvis? Paz do Senhor, Clovão. Uma Deus Lídia, abençoe. uma Lídia, irmão Clóvis. Vocês podem falar para a gente se tá bom o som aí, o áudio, tá saindo legal? Se não tem nenhuma interferência, né? Nos dá um retorno aí, vê como tá como que tá saindo a nossa voz aí, o som aí. Amém? Rodrigo, também, né, Rodrigo? Desde já eu quero assim cumprimentar, né, a nossa liderança, né? Quero cumprimentar a nossa liderança, onde que nós temos aqui pela nossa igreja, o Brasil para Cristo, aqui da Vila Antártica, o nosso irmão pastor, né, Eliasibe Messias. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe a vida do senhor, da toda a família. Também quero saudar, né, quero cumprimentar o nosso líder regional, o nosso irmão presbítero Fabiano, né, Fabiano, paz do Senhor, que Deus abençoe, Fabiano, que hoje ainda está. Acabei de, um pouco antes de vir para cá, estive falando com ele, e ele está aí também na luta aí da obra, né? Então ele foi para outros caminhos e está lutando também com a obra lá. Fabiano, Deus abençoe você e a sua família. Também o nosso líder regional, né, que é o nosso superintendente, pastor Joel Moraes, lá de Avaré. Pastor Joel, paz do Senhor, que Deus abençoe o senhor também, a sua família, grandemente, em nome de Jesus. Também quero cumprimentar, né, Rodrigo, aqui o nosso pastor presidente, pastor Orlando Máximo, pastor Orlando, né, que nos deu aval aí também para estar dando sequência aí, né, nessa live da Umas Brac. Que Deus abençoe a vida do senhor. Obrigado aí pela força, né, pela ajuda a qual o senhor tem nos dado. Que Deus abençoe ricamente a vida do senhor, também a vida do nosso pastor, né, da presidente da Umasbrac, né, estadual, pastor Aquiles Ferreira. Passei o pastor Aquiles também, que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Também quero cumprimentar, né, a minha esposa, Rose. Eita, Rose, Rose. paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida Paz do Senhor, irmã também, Rose. em nome de Jesus, tá bom? Rodrigo, Está muito bom o som. tá muito bom. Tá Oh, muito maravilha, ótimo. Lídia, obrigado, viu?
Obrigado pelo retorno, Clóvis também, obrigado. Também entrou aí nosso irmão Washington. Washington, que é lá de Jaú, né? Lá de Jaú, irmão Washington, ó, a paz do Deus Senhor, abençoe. que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus, viu? Rodrigo, fica à vontade, Rodrigo, Glória a cumprimentar. Deus. Eu queria dar alguns recados. Podemos dar agora ou vai ser no Não, final? fica à vontade, Rodrigo, fica à vontade. Nós vamos falar um pouco da Isso, nossa reunião que vai ter no sábado agora, da superintendência, que vai amém. ser lá em Lençóis Paulista, né, junto com o nosso pastor superintendente Joel, né? Vai ser dia 22, começa lá às 19 horas. Então, todos, obreiros, pastores, líderes, estejam presentes lá, né? Vai ter um ônibus também, né, que o nosso pastor presidente nos colocou, né, para que nós possamos estar indo para lá a um valor de R$ 30, né? Tem 40 vagas, né, 40 para vagas, os isso. irmãos. Então, quem não tiver como condições de ir com um carro, com um veículo próprio, nós temos aí o ônibus que estará saindo lá da sede, né, às 18 horas. Glória a Deus. Amém. E também, na sexta-feira que vem, dia 28, né, vai ter a reunião com todos os líderes, né, com o nosso pastor Fabiano, lá no Fabiano, Comerciários. Amém, irmãos? Então, todos os líderes estarem presentes na sexta-feira que vem, dia 28. Amém? Então, todos estão convidados para nós estarmos lá ouvindo uma palavra com o nosso líder regional, pastor Fabiano. glória a Deus. Então, também quero cumprimentar, né, o nosso irmão pastor Gustavo, que entrou aí. Gustavo, paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, viu, Gustavo? Ricamente. Ontem tivemos uma aula excelentíssima pela vida do Gustavo. Peguei, viu, Gustavo? Peguei a respeito do cego, né? Do cego Bartimeu, ó, peguei mesmo, tá? Também o nosso irmão Danilo, né? O obreiro aí da casa do Senhor. Danilo, paz do Senhor, que Deus abençoe também a sua vida ricamente, né? Que entrou aí com a gente nos auxiliando aí. Meus irmãos, então os irmãos que puderem, né, compartilhem essa live, comentem, nos ajuda, né, nos ajuda. Os irmãos podem ver que eu estou na minha página, né, na página do minha pessoal, porque nós tivemos um pequeno probleminha que nós não conseguimos entrar na página da Umasbrac, tá? Mas eu acredito que logo, logo vamos estar acertando, vamos estar alinhando para a glória de Deus. Gustavo, glória a Deus mesmo, viu, Gustavo? Ó, foi benção demais, foi benção demais. Muito, muito bom mesmo. Né? Já estudou com o Gustavo? Já. Na Benção, verdade, né? eu não tive aula com o Gustavo. Nós Não? dois fizemos aula junto, Ah, de entendi. teologia, junto com o pastor Orlando e com o pastor Joel, Uma- porque era eles que davam aula. Gustavo é uma benção, mas não lê nada. Ele parece que é uma Bíblia ambulante na mente dele, assim. Que de tudo que ele vai falando, já, não só da Bíblia, daquilo que ele já sabe que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Deixa nós até mais apertado agora, né, para Meu falar, né? Deus do Porque céu! É, professor de teologia, professor de rapaz, teologia. Aí, de repente, assim, ele joga assim no ar, assim, aquela palavra, ele dá aquela freada. Uma benção demais, Gustavo. Uma benção demais. Deus abençoe muitamente sua vida, tá? Muitíssimo, muitíssimo. Tenho aprendido demais contigo, tá? Às segundas-feiras aqui. glória a Deus. Teologia. É isso. Amanhã, irmãos, quarta-feira, Mano, Lídia tá nos ajudando, rapaz. Olha lá, compartilhou com um monte de gente. Glória a Glória a Deus, irmã Deus. Lídia. Isso mesmo, nos ajuda. Nos ajuda mesmo. E no dia de amanhã, Rodrigo, nós vamos ter um culto abençoadíssimo aqui na Vila Antártica, né? Então, assim, quero convidar você, né? Assim, pela graça de Deus, vamos estar aqui, vamos estar recebendo os irmãos, né? E ouvindo uma boa palavra, assim como foi nesses últimos dias, e eu acredito também que nesses próximos também vamos ter uma ótima palavra em nome de Jesus, né? Então quero convidar você aqui na rua Galvão Severino, número 801, 181. 81. 880. 8, que eu achava que era 801, é 8, 881. Galvão Severino 881.
você é nosso convidado especial, né, Rodrigo? Venha participar do culto. Deus tem uma palavra muitíssimo. E assim, Deus tem falado muitíssimo conosco nesses cultos, não tem, Rodrigo? Graças a Deus, Deus tem usado os irmãos, tem usado o nosso pastor, tem usado a liderança da igreja, né? E Deus tem honrado, né? Tem nos agraciado com a sua presença e tem nos falado muito ao coração. Nesses dias aí, tem ouvido palavras abençoadíssimas que Deus tem mudado muitos pensamentos ao qual nós tínhamos, né? Ao qual eu tinha, e Sim, que Deus está trabalhando, tratando, e glória a Deus por isso. um tempo novo, né, Glória a Rodrigo? Deus, glória a Um Deus. tempo novo na nossa vida que tem acontecido. E assim, para a glória de Deus, assim, tem sido um tempo assim muito maravilhoso, mas muito maravilhoso mesmo, assim, né? Para a glória de Deus. Então eu quero já deixar esse convite para você, né? Amanhã, às 19 horas e 30 minutos, aqui na Rua Galvão Severino, número 881. Quero falar para você que a hora que você chegar, tem um cafezinho abençoado ali para você tomar. Toma um cafezinho, se assente, né? Que Deus sempre tem uma palavra para gente. Marcos, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida ricamente, tá? Ricamente aí, o nosso irmão Marcos, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo não somente no trabalho, né? Trabalhamos juntos, né? E agora aí servimos a Deus juntos, né, Marcos? Deus abençoe sua vida. Então ele está falando aí, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esteja sempre presente conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Também o Erinaldo, baianinho, né? Conhecido como Baianinho. Eu chamo ele de, carinhosamente, chamo ele de velhinho. Né, velhinho? Paz do Senhor, velhinho. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, irmão Aguinaldo. Isso, ricamente, em nome de Jesus, viu? Irmãos, essa, essa segunda parte, né, Rodrigo? Nós estamos aqui com a questão da batalha espiritual. Os irmãos que estão nos ouvindo, já- vocês tiveram uma batalha espiritual? Vocês têm uma batalha espiritual? Talvez como que vocês pensam, acredito, dentro desse algo de batalha espiritual? Parece uma coisa tão insignificante, né, Rodrigo? Parece uma coisa tão pequena, parece que não flui. Batalha espiritual, ter batalha espiritual. Às vezes, não é isso? Às vezes as pessoas ficam, o que é isso? A pessoa às vezes nem sabe o que é uma batalha espiritual, né? E muitas das vezes a gente leva, como nós já falamos anteriormente, a pessoa entende que batalha espiritual é contra a carne e o sangue, né? Mas não é isso. Não é Batalha isso. espiritual está muito além disso daí. Amém aí. Glória a Deus. Olha aí o Clóvis falando. Toda manhã, né, Clóvis? Toda manhã. Eu duro que é uma realidade. Você sabe que. Eu vou contar aqui um algo antes de nós começarmos aqui dentro da palavra. Um algo interessante, o Clóvis falando toda manhã, que às vezes nós acordávamos de manhã e saímos. Saiu eu, Rose estava, cada um ia para um canto do trabalho, aí todo mundo quieto dentro do carro. Aí tem aquele momento assim que de repente você começava, né, e cantar. E aí um já não queria ouvir, era mais eu que cantava, né? Eles mandavam eu ficar quieto, né? Então eu começava a cantar, mas assim, essa questão de toda manhã, talvez quando você não acorda direito, aí você pensa no dia, do que você tem para fazer, ou de alguma coisa que ficou restante do outro dia, talvez não se resolveu, talvez que não se alinhou da forma que tinha que ser se alinhado, ou talvez até mesmo aquela preocupação, tipo, eu deveria ter feito desse jeito, aí de repente você pensa, para e pensa, é, 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 e assim, parece que não, né? Mas o dia de ontem, Rodrigo, eu saí daqui, cheguei em casa conversando com o Rose, daqui a pouco já mudou alguma situação, mas aí nós fomos dormir. Aí quando hoje eram umas 10 horas, 10 e meia, mais ou menos, liguei para ela, conversando com ela por telefone e tal.
Aí ela falou assim, sabe, ontem, depois daquela nossa conversa, aconteceu aquilo e tal. E já entramos numa batalha assim que mudou toda a atmosfera, tudo aquilo que, sabe, mas assim, o que nos fortalece é que assim, que é maior do que todas essas coisas aí. É Deus na nossa vida, Rodrigo, Glória a Deus. né? É Isso Deus é. que nos sustenta, é Deus que nos mantém de pé, é Deus que nos mantém vivo, né? Nos mantém forte, 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 forte. Então, dentro daquilo que talvez você esteja imaginando, batalha espiritual, É algo que vem, muitas das vezes, a pessoa acha que a batalha espiritual, ela vem no momento assim que, ai, estou passando por isso, isso aqui é uma batalha espiritual, mas é no momento que a gente está mais debilitado, mais para baixo, aonde que chega e nos pega nesse momento de fraqueza, nesse momento de desânimo, e aonde nós estamos menos vigilantes, é onde nós atravessamos as piores batalhas. verdade. Mas Deus tem um escape para tudo Deus tem isso. escape, com certeza. Sabe, Rodrigo, agora de pouco você estava falando assim, como que eu vou fazer agora? Porque, assim, para explanar essa palavra, a questão de batalha espiritual, porque o Gustavo estava ali ouvindo, aí quando de repente você olha, aí você vê o nosso irmão pastor Marcelo Barrocal, um ensinador assim que É um mestre. um mestre de ensinador. Ele entra, nos dá a paz do Senhor, dizendo: ó, estou ouvindo vocês aqui em Castilho. Agora, agora, Meu agora apertou Deus! mais ainda, porque Glória a Deus! É o agora são professor. teólogos, agora é Não, professor do professor. agora o professor está ouvindo o aluno falar, né? Agora, É se não isso. falar bem, se não. Misericórdia. Ó, Deus abençoe, pastor Marcelo Barrocal. Seja bem-vindo a essa live. Muito satisfeito em revê-lo, em poder rever o irmão, né? Conversar sim, com o com irmão. certeza. Deus abençoe a família do irmão, os filhos, a esposa. Seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus, pastor Marcelo. Deus abençoe ricamente. Comenta aí, pastor, nos ajuda aí, né? Ó, o Rodrigo tá aqui, tá pronto para responder perguntas, viu, pastor? Ó, ele tá prontinho, tá preparado aqui. E hoje já é a nossa segunda parte, né, Rodrigo? É a segunda Segunda parte. parte, primeira nós não conseguimos, mas agora, né, vamos tentar concluir essa segunda parte, né, Amém. a respeito de batalha espiritual. Missionária Sandra Regina, paz do Senhor, que Deus Aleluia. abençoe ricamente a sua vida, tá? Nos ajuda aí também, Mansana, né? Compartilha, comenta, nos ajuda aí, tá? Também o Vitor, né? O Vitão. Então, tá aí, ó. Cumprimento o Vitão. Seja bem-vindo, Vitão, meu sobrinho. Deus abençoe você, a sua casa, sua família. Seja bem-vindo. Fique à vontade, faça pergunta. O nosso presbítero Edilson está aqui para nos ajudar. Glória a Amém? Deus, glória a Deus. É isso. E o Clóvis aí ele já está aí nos auxiliando dentro dessa live aí, né? Falando assim que no sentido que os dias são maus e verdadeira isso é Amém. verdade. A palavra do Senhor ele nos diz, né, que basta cada dia o seu mal, né? Basta cada dia o seu mal. Avante, irmã Sandra, é isso mesmo, avante, glória a Deus. Thierry, Olha, outro paz do sobrinho Senhor, lindo aí isso aí, também. paz do Deus Senhor, abençoe. Thierry. Seja bem-vindo, meu pretinho lindo. Deus abençoe você também, a sua casa, todos os pequenos aí. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Glória a Deus. E o Marcelo falando aí, né, que está feliz, ó, feliz e dando continuidade no ensinamento da palavra de Deus. Aleluia, pastor Marcelo. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Só não faça pergunta muito difícil Não, pro não. Rodrigo, Não. senão nós não vai conseguir Não, mas agora, responder, pastor agora, agora, Marcelo. agora nós temos teólogos aí, temos pessoas, mestres, doutores. Mestre, Então, qualquer dúvida que isso. nós tivermos aí, nós já temos a quem recorrer, né? Exatamente. Seranto, pastor Barrocal, Pronto. Clovão, com os Clóvis, ensinamentos dele, maravilha. Clóvis Visão. Aquelas
parábolas que o Clóvis traz, né? Eu sou fã. Eu Deus, sou um dos fãs é, do pastor é Clóvis. muito gostoso ouvir lá naquelas parábolas dele. É muito legal, é muito Usei gostoso. um exemplo dele esses dias com relação ao passinho do gado. Passinho do Usei isso lá gado, no meu serviço. Excelente passinho do gado. explanação do pastor. Muito bom. Glória a Deus, tá vendo? E é isso. Então, assim, então nós estamos amparados, né? Glória a Deus. Os irmãos aí entraram aí, estão nos ajudando. Que Deus abençoe, assim, ricamente a sua vida. Eu quero falar um pouquinho ali do Thierry, porque meu filho, né? E outra, ele teve sempre nos auxiliando, nos ajudou, né? Nessa questão da live, de como fazer, de como começar, né? De como seguir. Inclusive, até esse computador a qual nós estamos falando, quem assim ajeitou tudo foi ele. Então, se tá tudo em ordem, está tudo certo, foi por causa dele, né? Então, assim, Deus abençoe sua vida, viu, Thierry? Abundantemente, em nome de Jesus. Sábado, você paga o churrasco, né? Me convida, né? Dia 22, aniversário dele. Sábado ele Oh, paga churrasco, maravilha! Glória a Deus! Já sei né? onde eu vou encostar. Maravilha, Deus abençoe, Thierry, ricamente. Meus irmãos, eu quero chamar todos, né, nesse momento, para nós começarmos a orar, dando oração. E assim, eu vou aqui acompanhar o Rodrigo, ele dando essa continuidade desse ensinamento, dessa batalha espiritual, tá? Talvez os irmãos às vezes podem até ver, às vezes Rodrigo falando e eu um pouco de cabeça baixa aqui, mas é que eu vou estar compartilhando, né? Mas eu vou estar ouvindo, prestando atenção em tudo, né? Para que seja assim um tempo bem precioso da palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Rodrigo? Vamos orar? Senhor, em o nome de Jesus, ó Deus, nesta noite, meu Pai querido, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor Deus, peço ao Senhor, meu Pai querido, ó Deus, que através, meu Deus Todo-Poderoso, do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha abrir a mente, que o Senhor venha alcançar almas, alcançar, meu Pai querido, ó Deus, pessoas, porque esse é o intuito dessa live, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, é em falar do teu nome, falar do teu amor, e aonde almas possam ser alcançadas através do Senhor e havendo curas, havendo libertações, havendo transformações para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O Arinaldo, né, ele falou assim, me desculpa pela demora, né, para responder, que travou tudo lá, né, mas abençoe a todos também, em nome de Jesus Cristo, Amém. Deus amém. abençoe, irmão. Glória a Deus, né, Gustavo está ali, já diz amém, então quer dizer que ele está Tá, preparado pronto. também, né, pronto para nos auxiliar. Amém? Amém. Rodrigo, fica à vontade, estou aqui para te ajudar, os irmãos também estão ali para auxiliar, e vamos dar sequência nessa segunda etapa de batalha espiritual. Amém. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor a todos aí. Irmãos, nada melhor do que nós iniciarmos falando um pouco do que foi comentado já na Exatamente. nossa live passada, né? Sim, Então, nosso texto base, nós usamos Efésios, né? Efésios 6, 10, do capítulo 6, verso de 10 ao 12, né? Onde fala um pouco do que é a nossa luta, né? sim. Um pouco do que é. Os irmãos, se Vou, quiserem ir vou abrindo aí a digitar, Bíblia aí, vou digitar lá. Efésios 6, 10 capítulo ao 12. 6, 10 ao 12. Isso. Quero frisar apenas o versículo 12 nesse instante, ao qual nós já dissemos no início da live, que há muito dos nossos irmãos, muitas das pessoas entende, né, que batalha espiritual é contra a carne, né? E o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Efésios, ele nos diz, né, que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue,
e sim contra as hostes e potestades malignas, né? Sim. Então, esse foi um texto base que nós usamos. Aí, no decorrer, nós usamos também Lucas 11, 21, 22. Vou ler aqui para os irmãos também, para que os irmãos consigam interpretar um pouco melhor do que nós estamos falando. Fabiano, Lucas, Fabiano, paz do Senhor, Fabiano. Fabiano está lá na igreja, lá do comerciário. Também está lá batalhando em nome de Jesus, né? Como eu já disse, né? E domingo agora, não, amanhã, né? Amanhã é quarta. Acho que é amanhã, né, Fabiano? Culto aí também, né? Quarta agora e domingo de manhã também domingo, lá. né? Glória a Deus. Em Lucas 11, 21, 22, ao qual Efésios ele fala um pouco sobre a armadura de Deus, né? Mas a batalha espiritual ela é um campo muito grande ao qual, se Sim, nós colocarmos aqui tudo que for para nós colocar para estudar, para falar, ela é ampla, ela é muito grande. Mas o que nós vem frisando já desde a primeira live é isso, nós queremos frisar o que uma batalha espiritual dentro da igreja, aonde muitas das vezes os irmãos interpretam que batalha espiritual nós temos no casamento? Temos na vida familiar? Temos no trabalho? Temos na escola, no dia a dia? Todos os dias nós temos batalha espiritual. Mas o que nós queremos trazer ao coração dos irmãos, à mente dos irmãos, é acerca do batalha espiritual dentro das igrejas. Muitas das vezes a pessoa ela tem isso no coração, que quando ela chega, quando ela adentra dentro da igreja, ela acaba, né? Ela está com é, é, some os problemas, some aquela batalha, some as crises, some tudo aquilo. Não, não, não é somente isso, né? A hora que nós adentramos é um lugar onde Deus fala, Deus trabalha, Deus usa irmãos, Deus usa os seus filhos, seus servos, porém, Satanás também está trabalhando no meio no da igreja, meio. né? Trabalhando de que forma? Arrancando a semente do coração dos irmãos, ao qual nós já falamos anteriormente. Em Lucas 11, 21, 22, ele fala que o valente, né? Ele fala do valente, ele fala que ele está bem armado, ele fala que ele tem uma casa, que ele tem um lugar, ele fala que esse lugar está bem guardado. Então, quando ele fala desse valente, ele fala de Satanás. Ou seja, ele fala que Satanás, nosso adversário, ele vem bem armado contra o povo de Deus, os servos de Deus, os filhos de Deus, né? Então, quando nós falamos que ele vem para atacar os filhos de Deus, por quê? Aí fala assim, mas ele não ataca quem está lá fora, quem está no mundo, quem está vivendo nas práticas erradas, é aquilo que nós já comentamos anteriormente. O que ele vai mexer, aquilo que está preso já, aquilo que já está engaiolado, o passarinho que já está preso na gaiola, você não tem preocupação, porque ele já está ali, né? Já faz parte dele, né? Então, Sim, ele já está preso. O que está liberto? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós se reconciliamos com Cristo, quando nós aceitamos verdadeiramente a Cristo em nossas vidas, nós passamos o quê? A ter uma nova conduta de vida. Deus nos tira desse meio, nos tira do laço do passarinheiro, da gaiola de Satanás e nos deixa livre. glória a Porém, Deus. Satanás, ele não quer perder. Ele não quer nos perder de forma alguma. Ele não quer que nós venhamos a seguir os caminhos do Senhor. Ele quer que nós venhamos a voltar para a prisão ao qual ele já tinha outrora nos aprendido com práticas mundanas, com coisas mundanas. E nós hoje, nós temos que entender que nós estamos livres. 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 Em Cristo nós somos livres. Livres. Então, ele vem em Lucas 11, 21, ele vem falando acerca do valente, acerca de quem que tem um maior que ele, que é um mais valente que ele, que é o nosso Senhor Jesus. E ele vem falando, vem descrevendo todo esse texto. Aí nós viemos falando um pouco acerca da palavra, né? Que na igreja é lançada a semente, que muitas das vezes as pessoas estão dispersas dentro da igreja, as pessoas estão, muitas das vezes,
as tarefas do dia a dia, as coisas. Então, ela chega dentro da igreja, a mente dela, se ela não tiver uma mente que ela blinde a mente dela e ela foque na palavra de Deus, ela chega no culto, ela não ouve a palavra, a semente é sufocada, a semente ela cai em pedregulho, a semente encontra um coração duro. Então, não acaba não florescendo, a semente acaba não germinando no coração do irmão, da irmã, nos nossos corações, né? Então, muitas das vezes nós vemos isso, que tem cristãos com 10, 15, 20, 30 anos de crente, e você vê que ele não tem, que ele não muda a vida dele sempre é aquela mesmice, aquela coisa que você vê que não sai daquilo, a pessoa não se desenvolve. E aí você vai vendo as, as coisas, você vai vendo a forma de agir do irmão, da irmã, no dia a dia, aí você fala assim, nossa, mas como que o irmão está 30, 20 anos e não é convertido ainda, não teve uma mudança de vida, não teve uma mudança de caráter, não teve uma vida transformada por Cristo. Então, muitas das vezes, são a influência, a batalha que esses irmãos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Acaba passando, né? Acaba passando. Exatamente. Aí nós falamos um pouco acerca do que o inimigo usa, né? Ele usa ciladas, ele não vem de uma forma, né, que muitas pessoas acham que ele vem com um tridente, com um chifrinho, sapatinho de algodão, né? Não, ele tem Vem com sapatinho de as algodão. armadilhas dele, ele vem no sorrateiro, ele é bem no sapatinho mesmo, bem Exatamente. E ele vem cirando em volta e tal, e vai procurando brechinhas, e vai lançando sementinhas. Aí vai lançando sementinhas no coração da igreja, no coração dos irmãos, aonde muitas das vezes os irmãos não conseguem mais ouvir, ficam distraídos, muitas das vezes é um tal de levanta e sai para ir no banheiro, celulares. Então ele fica fazendo esse tipo de coisa. Mas é um Aí comichão, né? é um comichão que dá durante a palavra, durante as coisas. Mas isso é uma batalha espiritual ao qual a igreja enfrenta. E se nós, como cristãos, nós não tivermos isso em mente, que Satanás ele está ali, cirandando, trabalhando de uma forma sorrateira, de uma forma que ele está ali, ó, colocando dúvida no coração da igreja, Exatamente. colocando incredulidade, colocando insatisfação, aonde aí já começa alguns outros tipos de perigos, né? Que é onde nós comentamos também acerca do filho pródigo, né? Que ele tinha a mesa farta, aí ele tinha tudo que o pai podia dar para ele, o pai deu, porém ele estava insatisfeito. Com tudo aquilo que ele tinha, ele estava insatisfeito e acabou indo embora. E quantas das vezes não acontece isso dentro da casa do Senhor? E é interessante, Rodrigo, que nem o Clóvis ele disse ali, ó, são coisas, são artimanhas de Satanás que nos trava, né? Que nos trava e não nos deixa, ou seja, absorver aquilo que Deus tem para nós, né? Aí a gente pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E não tá numa batalha espiritual, né? E outra, o nosso pastor Marcelo até falou para a gente aí, né? Ou seja, não cresce e não produz. Realmente. Né? Fica parado, né, pastor Marcelo? Fica estagnado no meio do caminho e ó, não vai para frente, não vai para trás, não vai para lugar nenhum, né? O Zé Luiz também, né? Zé Luiz dizendo aí, paz do Senhor, irmão Zé, né? Deus abençoe sua vida, tá? Compartilha aí essa live, nos ajuda aí a dar sequência nessa live para a glória de Deus. E dando sequência, como nós, na vez passada, só dando uma pincelada, irmãos, depois os irmãos procurem a primeira live lá, né? Entra aí no Umas Braque Mais Forte, né? Exatamente. O Facebook, né? O Umas Braque Mais Forte. Não tá no meu Face mesmo. Tá no seu. Tá. Tá. Mas tá compartilhado lá também. Tá. Aí os irmãos procurem lá, e aí para os irmãos ter uma sequência, para os irmãos ter uma compreensão melhor.
para nós dar seguimento da onde nós paramos. E uma das coisas que foi muito claro, assim, que Deus abriu a mente nossa, foi na última pregação do nosso pastor Eliasib, no domingo não, em quarta-feira passada, que ao qual ele falou de Gênesis 3, quando ele fala da serpente chegar até Eva. Sim. E uma das coisas que me chamou muita atenção, eu gostaria até que os irmãos abrissem aí, Gênesis 3, e isso daqui é o que eu estou querendo falar para os irmãos. Gênesis 3, né? Gênesis 3, isso mesmo. Vou ler Capítulo aqui. 3, seu versículo 1 Versículo em 1 diante. mesmo. Versículo 1. Então, Gênesis 3, né? Isso. Ótimo, Gênesis legal. 3. Aonde ele fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Aí já começa. Né? É assim que Deus disse? Já começa uma pergunta. Ela fez uma pergunta aleatória. Sim. Eva podia responder ou não. Sim. Aí ela responde: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele já começou mentindo, porque não falou que era toda a árvore. Ele falou: de toda a árvore podeis comer, não podeis? Sim. Em uma. Interessante isso. E ele já chegou falando, ele já chega já mentindo para Eva. Ele chega, ó, de todas as árvores do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim? E ela disse, aí é onde já começa, onde o nosso pastor, muito feliz na mensagem a qual ele trouxe na quarta-feira para nós, aonde que é o que nós estamos falando sobre batalha espiritual, que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos vindo muitos anos de crente, muitos anos servindo a Deus, porém, se nós não tomarmos devidamente um cuidado, ser rigoroso em alguns quesitos dentro da igreja, nós acabamos dando ouvidos a vozes de Satanás. Aí, muitas das vezes, nós estamos no culto, aí vem aquela coisinha, será que Deus vai curar mesmo? Exatamente. Será que aquilo que aquele pastor está falando realmente é de Deus? E começa a surgir esses tipos de burburinho. E uma coisa aí que o Gustavo, ele até complementa aí pra gente aí, ó, é que tem diversas áreas que nós somos atacados, inúmeras. Sim. E coisas assim que ele colocou aí bem interessante foi, é, temos observado que tem três que precisamos ter mais cuidado, que é uma realidade, né? É que na área sentimental, na área psicológica e na área financeira é o que mais o ser humano em si é atacado dentro das batalhas espirituais. Eu falo para você, Rodrigo, que nos dias de hoje, essa palavra a qual o Gustavo colocou aí, que nos dias de hoje ele é mais atacado na área sentimental. Realmente. É o que mais ataca. Realmente. Sabe? É o que mais afasta, é o que mais deixa longe, é na área sentimental. O Alexandre, né, tá falando aí, né, paz do Senhor, né, o Alexandre, e ele tá falando, né, louvado seja Deus, e é verdade, ou seja, e realmente é nessa área sentimental, né, mas, assim, Deus tem uma palavra para Sim, isso. sim. Nós temos o prato principal final, né? Mas Exatamente. o que nós estamos querendo passar para a igreja, para os irmãos que estão nos acompanhando, o que eu estou querendo trazer, Satanás ele age numa esfera global, ele não age somente na igreja. O que eu estou querendo trazer para os irmãos, nós sabemos que ele age em área financeira, psicológica, sentimental, em todos os âmbitos social nosso, ele age. Porém, eu quero trazer um alerta, né, o que Deus trouxe ao meu coração fortemente é isso, um alerta para nós que somos servos de Deus, servo do Deus Altíssimo, é isso, com relação aos nossos cultos, que Satanás ele está dentro dos cultos, ele faz
ele tá ali no meio, ele tá cirandando, ele tá vendo as pessoas que estão ali. Às vezes, muitas das vezes não, ele nem sabe o que se passa, mas ele começa a lançar dardos, que é onde ele Dardos. fica lançando setas, dardos inflamáveis, lançando não sei o quê, e aí começa. Aí o irmão chega na igreja, ele já chega com aquele sentimento ruim, aí ele chega lá, ele senta na cadeira, aí já fica aquele sentimento, nossa, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar minhas contas. E a cabeça dele não se desprende, a mente dele, o coração dele não se Não desprende dessas sai. coisas, e ele acaba se trancando nisso e não dá ouvidos à palavra. Porque o que liberta o homem, o que liberta o ser humano, é a palavra É a de Deus, palavra. é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos traz o arrependimento, é a palavra que nos transforma. E se nós não estivermos atentos à palavra, nós acabamos fechando o coração e não temos mudança de vida. Exatamente, Rodrigo. Assim, a palavra em si, ela é a verdade. E a palavra diz para nós: conhecereis quem? A verdade A verdade. E ela vai fazer o quê? Nos nos libertar, libertar. né? Nos libertar, né? E assim, Rodrigo, o que que acontece? Às vezes nós vemos pessoas que entra campanha, sai campanha, oração, Vive em monte, vi- vive eu gosto, tudo isso é bom, isso gosto, faz parte faz do parte, processo do cristão. gosto e gosto muito. Só que assim, se você não absorver a palavra e ver o que que ela está te orientando a fazer, não vai alcançar uma libertação e também não vai alcançar um êxito dentro da batalha espiritual. Não vai, e não adianta. Não tem como vencer. É como se diz aquela palavrinha, André, vai dar murro em ponta de faca, E realmente é assim. né? Vai dar murro em ponta de faca. Por favor, vai dar murro em ponta de faca e o que que vai acontecer? Vai dar só problema, vai dar só dor de cabeça, vai trazer consequências aonde se chora hoje, vai chorar muito mais. Se está triste hoje, vai entristecer E mais e muito mais. mais. É a mesma coisa. Olha só. Ó, escuta isso, Rodrigo. É a mesma coisa que o endividado ele fazer empréstimo para pagar dívida. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Hã? Entra com agiota, entra com várias coisas ali. Banco Você não vai conseguir sair. Se você já está emprestando, é porque você já não tem condições. já não tem de- condições. e assim, eu não estou falando que é errado fazer o empréstimo, não é errado, mas muitas das vezes a gente já está com um orçamento escasso. É mais fácil nós Apertado. tentarmos acertar aquilo que já está apertado do que nós tentarmos entrar em outra situação. E isso daí, Exatamente. isso daí já, eu já não levo muito como uma batalha espiritual, sabe por quê? Eu acho que é mais uma Sim, parte dos irmãos exatamente. negligenciarem É, parte parte financeira, financeira. né? Não estou nem dizendo, Rodrigo, assim, que é uma batalha espiritual, mas eu digo assim que dentro disso daí que é a mesma linha de pensamento. Tipo assim, você parte por um lado que não vai te ajudar. Você vai estar sempre Aí se chega no enfiando, culto, não tem mentalidade para dar atenção à palavra e sempre se enfiando, sempre numa, realmente, cada vez mais, né? Ou seja, se atolando cada, né? Uma palavra até um pouco chula, né? Se atolando mais e mais em coisas que não vai ajudar, né? O Erinaldo está dizendo aí, né? Que hoje muito numa batalha espiritual não consegui vir à igreja lutar e não consegui sair de casa, isso, não consegue sair de casa, é né? verdade. Muitas palavras poderosas de Cristo faz. Aí entra na questão, Erinaldo, que nós entramos lá, eu trouxe para mim, assim, que o Gustavo falou na primeira coisa, que onde entra nas batalhas, é o sentimental. E daí ele vai culpar Ele o vai, A, o B, aí o é o irmão que C. está errado, é o irmão que está se levantando contra. Exatamente. E não é.
todas essas questões, ela entra na batalha ao qual o apóstolo Paulo ele fala em Efésios, que daí nós começamos a batalhar contra a carne. Não é essa a batalha do cristão. A batalha do cristão é contra as hostes malignas, é contra o nosso adversário, o nosso inimigo, o diabo, o Satanás, a serpente, o dragão, entendeu? Isso. Então nós temos que entender isso. A nossa batalha não é contra o ser humano. E muitas das vezes o cristão ele entra muito nessa tese. Ah, o irmão se levantou contra mim. Ah, a Isso. irmã se levantou contra mim. E acaba achando que isso é batalha espiritual. Isso não é batalha espiritual. Isso daí é falta de perdão, é falta de reconciliação, é a Reconciliação. falta de comunhão com os irmãos. Exatamente. Eu orei muito a Deus essa tarde pelo fato de um dos quesitos que nós vamos falar agora aqui, que para mim é o que pesa mais numa Sim, batalha espiritual, sim. que, que é a falta e liberação de perdão. Meu Deus. Olha aí. Isso, numa batalha espiritual, isso eu acho assim que é o ápice da batalha espiritual, pelo fato do que porque isso faz com que os irmãos adoeçam, que os irmãos se afastem, que os irmãos se levantem, irmão contra irmão, que se levantem líderes contra Contra líderes, líderes. Exato. pastores. E aí você vai vendo, você vai olhando esse tipo de coisa, e aí você fala, não, mas não tem nada a ver, o perdão, irmão Rodrigo, eu acho que não é esse o caminho. Mas o perdão, a Sim. falta de perdão faz com que os servos de Deus, os cristãos, se afastem da Exato. presença de Deus. É o que o Gustavo está falando ali, ó, a questão de começar a enrolar tudo, né? É a questão da infidelidade. Realmente. Aí, ou seja, quando perde a fidelidade, perdemos a direção, um abismo Chama começa a outro chamar o abismo. outro, e, ou seja, e as coisas, ela só a tendência é só descer. E pegando assim, lógico que você vai trazer aí uma melhor explicação, mas assim, pegando só esse gancho na questão de perdão de um abismo chamar o outro que o Gustavo colocou ali, eu até poderia dizer para você assim, Rodrigo, porque quando isso não acontece, a pessoa ela entra numa batalha tão grande de sentimento, tão grande de sentimento, que é, como o Rose sempre diz para mim, só faz cagada. Não que eu faça cagada, mas qualquer coisinha dentro de mim só faz cagada. Só faz cagada. E é verdade. Entendeu? Perdão até da palavra, mas é uma realidade, né? Perdão dessa palavra, mas é uma realidade que só faz coisa errada, só vai retrocedendo. Ou seja, não vai chegar a lugar nenhum. E se não me falha a memória, Rodrigo, né, os irmãos aí me ajudam na questão dessa batalha de sentimento aí, ele traz doença nos ossos. Realmente. A Bíblia diz Realmente. isso. Exatamente. O cristão, ele adoece pela falta de perdão. Eu vou procurar aqui, Rodrigo. Pode procurando aí. Então, quando nós falamos de perdão, desse sentimento, né? Satanás, ele chega dentro da igreja, ele vem no momento mais debilitado do irmão, no momento que o irmão está mais flagelado. Então é aí que nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque ele é sutil, ele vem no, que nem o pastor Clóvis, né? Vou citar mais uma vez, ele vem no passinho ali do gado, né? Ele vem fazendo caminho, ele vai abrindo o caminho e forma aquele caminho. E muitas das vezes, se nós não se atentarmos, a hora que nós vemos, nós já caímos no laço, na arapuca de Satanás, né? Então, o que eu queria trazer para os irmãos eu queria até fazer como fala, um Sim, testemunho de vida, né? Porque muitas das vezes os irmãos podem até interpretar, falar, ah, mas
o irmão Rodrigo está falando de uma coisa que será que ele viveu, será que ele vivenciou? Ele está falando de algo que será que realmente é verdade? Será que o irmão Rodrigo às vezes não passou por isso e fica falando aleatoriamente? Então, eu vou trazer uma situação para os irmãos, ao qual eu falo assim, que eu quase desfaleci, irmãos, nessa questão de perdão. Perdão é uma coisa séria, é uma coisa que hoje à tarde eu fiquei falando com Deus, eu falei, Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia. É uma batalha, irmãos, que, olha, para você liberar perdão é graça de Deus, é misericórdia, você tem que ter compaixão, você tem que ter amor, é um sentimento assim, que se você não tiver misericórdia, você não tiver amor, se você não tiver compaixão pela alma que está do outro lado, você é, você mata. Você chega. É um sentimento que cria dentro de nós. Satanás cria um sentimento tão horrível, que chega. Horripilante isso de dizer, porque o sentimento do perdão, a falta do perdão, ao meu ver, ao meu consentimento, é você ter ódio da pessoa. Exatamente. E ficar de fora. Aqueles que têm rancor, mágoa, ódio. Rodrigo, e como que pode amar? E como pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo? Só, só que é assim, Rodrigo, ó, eu vou dizer uma coisa para você. É, os irmãos me ajudam aí, você também me ajuda, Rodrigo, dentro disso, ó. Que existem certos momentos na nossa vida, aquilo que você entrou lá comentando, a questão de entra no culto, da dor de barriga, da sede, começa a passear para lá e para cá. Aí o que que acontece? Não há uma libertação, não há uma transformação, não recebe a palavra. Sim ou não? Se eu tiver errado, os irmãos me ajudam, Certo? né? Aí o que que acontece? Essa própria pessoa, ela dá lado para o inimigo. E a Bíblia diz para não dê, Não dê lado. não dê lado. Ela vai dar lado. Aí o que que acontece? O inimigo vai usá-la contra nós. Eu falo contra nós porque todos nós somos sujeitos. Todos estamos propícios a isso. Então vai usar contra nós. Aí vem um sentimento que não deveria ter, mas às vezes até tem, tipo assim, poxa, seu filho de Belial, não é verdade? Hã? Verdade. Seu filho de Belial, toma uma posição, né? Faça alguma coisa, ou seja, sai desse tipo de situação. A palavra está sendo pregada, ouve, preste atenção para alcançar, sabe? E aí que, por isso que às vezes as pessoas é muito difícil entender que a nossa batalha não é contra a pessoa, mas às vezes ela acaba até dando uma dificuldade, por quê? Porque a própria pessoa vai lá e está lá, daí tipo assim, puxa vida, aí dentro daquela. Vocês irmãos já viram aquele meme assim, o diabo fala assim, eu só soltei o cavalo, o burro, É, eu só soltei o burro. quem fez o restante foi vocês. Mas ele fez algo. Ele soltou o burro. Soltou o burro. Ele soltou o burro. Mas por que soltou o burro? Porque deixou. Deixaram. Deixaram. É isso, Rodrigo. Então, o que eu queria contar como testemunho, eu peço a paciência dos irmãos e que os irmãos compreendam o que eu vou querer, que eu vou passar para os irmãos, é que entenda o que eu vou dizer, irmãos. Não levem para outro lado, não levem para um lado errôneo da coisa. Mas eu passei, há uns anos atrás, por um momento ao qual o sentimento que entrou no meu coração era de morte, mas não Meu Deus. para comigo. E sim, aconteceu uma situação na família
que me deixou mas tão rancoroso, tão cheio de ódio, Meu que a gente Deus, fala assim, aleluia. ah, o perdão não é ódio. Perdão é ódio. Perdão é rancor. Perdão é ódio, é rancor. É um veneno que vai nascendo dentro da gente, assim, ó, que a gente tem o desejo de que a outra pessoa morra, que a outra pessoa seja atropelada, que a outra pessoa que Deus extermine a outra pessoa. Olha a falta de perdão, olha que batalha espiritual que nós chegamos quando a gente não libera o perdão, o rancor, a mágoa, o ódio que entra dentro dos nossos corações, que nós desejamos a morte do nosso semelhante, que nós desejamos a morte de um familiar, que nós desejamos a morte de um ente querido. Por causa do quê? Por causa de um sentimento que é a falta de perdão. E isso aconteceu uma situação dessa comigo. E eu fui deixando Satanás colocar caraminhoca, que eu cheguei diante. Uma palavra. Pode falar. Uma palavra que chamou a atenção. Que Satanás colocou. Caraminhoca. Vamos definir caraminhoca para quem nos escutou. Rápidas palavras, vai. São os dardos inflamáveis sobre a minha mente, Pronto. sobre o coração. Continua. E aí criou-se aquele sentimento, aquele ódio, aquela coisa que isso foi me adoecendo, foi me deixando mal, foi me deixando triste, foi me deixando, foi me acabando. Eu com aquele sentimento, no entanto que eu cheguei diante dos meus familiares, falei se queria ver sangue, que não sei o quê, que aquilo Meu tudo. Deus. Olha que situação que foi chegando, eu como um Sim. servo de Deus, sabendo toda a situação, sabendo que eu estava dando lado para Satanás, mesmo assim eu tomado de ódio, de rancor, de mágoa, de um sentimento tão maligno, porque é um sentimento maligno, é um sentimento que nos traz um rancor tão grande que você deseja a morte do próximo. Teve um dia que eu estava falando até com um dos meus sobrinhos, eu falei assim, rapaz, o ser humano, se não for Deus, se não for Deus na vida do ser humano, nós praticamos atrocidades aí para fora. Nós praticamos. Aí tem pessoas que falam assim, ai, mas como que aquela pessoa pode cometer um ato tão cruel? E eu passei por uma situação que eu cheguei e eu falei assim, cara, agora eu entendo. Não, eu entendo o que passou na cabeça daquele cidadão. Ele deu lado aos dardos inflamáveis do maligno. Ele deu lado para Satanás. E Satanás, ele entra de uma forma tão destruidora que ele destrói, ele acaba com todos os sentimentos, ele arrebenta, ele entra com as duas pernas na porta, derruba tudo. E esse é um sentimento que eu para mim conseguir me libertar disso, foi muita oração, foi muita a armadura de Deus, que é onde nós já vamos citar acerca das armaduras de Deus, das defesas que Deus nos dá para que nós enfrentamos o maligno, para que nós possamos enfrentar o nosso adversário, sem que nós possamos chegar e falar assim, irmãos, uma coisa não tenta enfrentar o inimigo sem armas, não tenta chegar a você, muitas das vezes muitas das vezes o irmão Edilson, muitas das vezes pastores renomados, quantos pastores que nós vemos aí na mídia, aí, pastores sendo destruídos, casamentos sendo arruinados, lideranças sendo acabadas, sendo extirpadas por causa do quê? Por causa de dar lado para Satanás, de achar que consegue enfrentar Satanás. Muitas das vezes nós vemos em muitas igrejas, pisa na cabeça do diabo, irmão, cuidado com misericórdia, isso. misericórdia. Nós não temos que ter medo do inimigo, não, irmãos. Longe disso. Nós devemos enfrentar ele de cabeça erguida, mas com uma condição, com a armadura de Deus. Não temos como enfrentar Satanás sem as armaduras de Deus. Nós vamos falar acerca das armaduras de Deus um pouco já, um pouco adiante. Mas o que eu estou querendo passar para os irmãos, olha que sentimento entrou dentro do coração, aonde você chega, você cria um sentimento
tão rancoroso, tão maligno, que você deseja a morte de uma pessoa, de um parente, de um amigo, um semelhante a você. Exatamente. E aí aquilo foi entrando no meu coração e foi criando raiz, e foi criando raiz, e foi criando raiz. E aí começou a entrar onde nós falamos, que o ódio, a falta de perdão vai levantando e vai nos adoecendo. Aí muitos cristãos hoje estão dentro da igreja doentes, doentes. Isso, perdão, irmãos, é uma batalha espiritual muito grande. Isso daí eu acredito que é o ápice onde Satanás vem trabalhando, que é não deixar você liberar perdão, que é não deixar você perdoar o seu próximo. Aí você teve uma situação que eu cheguei uma vez, né? Eu comentei com o rapaz, eu falei assim, meu, mas por que você não conversa? Ah, rapaz, você sabe que eu nem sei? Eu falei, mas como assim não sabe? Você entendeu? Olha que Sim. sentimento que criou no coração dele, que ele nem lembrava mais por que ele tinha bronca do irmão, do semelhante dele. Aí você para pensar, você fica olhando, você fala, Senhor, mas que isso? Como que pode uma pessoa chegar e criar um ódio, um rancor, uma mágoa de uma pessoa e ela nem se lembrar o motivo? Isso daí é obra de Satanás. Isso daí são as investidas de Satanás. E nós, como cristãos, se nós darmos lado para Satanás, ele vai fazer um algazarra nas nossas vidas. E aí nós destruímos a nossa vida por falta de perdão, Sim. porque nós adoecemos, nós é, eu estava vendo uma matéria uma vez que fala que quando a gente cria um sentimento, a nossa mente ela é maravilhosa, mas se ela criar no seu, se você na sua mente criar, eu tô doente, você vai ficar doente. Então a mente nossa, se ela não tiver blindada em Cristo, nós adoecemos por coisa. E também teve uma outra situação de uma pessoa que ela estava doente e a pessoa colocou numa cápsula água. Ela tirava a cápsula, jogava o remédio fora e colocava água. A pessoa melhorou. Meu Por que Deus. ela melhorou? Porque o psicológico dela, a mente dela, trabalhou com que ela imaginasse, fizesse na mente dela, ó, você está tomando um remédio que vai te curar. Ela curou apenas com água. E não era nada, era uma cápsula com água. Isso. Você está entendendo a grandeza dessa situação, desse sentimento ao qual nós passamos, nós como cristãos passamos, que é preocupante, é alarmante, é algo que Rodrigo Trindade, eu fico apavorado com um sentimento como esse. Eu falo para todos os meus parentes, foi muito difícil liberar perdão, não é fácil. Olha, aquele que falar que é fácil é mentiroso. Já tá aí mentindo, já começou aí a mentira. Já falou, Não foi isso é mesmo que eu vou falar, fácil, né? não é É, fácil perdoar, não é fácil. E porque o sentimento do perdão, você tem que ter misericórdia pelo próximo. Você tem que ter amor pelo próximo. E aí, muitas exatamente. das vezes, tem famílias destruídas, irmão que não conversa com irmão, e irmão, eu estou falando no físico, não estou falando no espiritual, irmão de igreja, não, estou falando no físico. Irmão que não cumprimenta irmão, pai que não cumprimenta filho, filho que não cumprimenta pai, mãe que não conversa com filho, e uma desunião tremenda, uma desordem, uma destruição, uma coisa muito grande, maligna né? mesmo, uma opressão. E aí você vai olhando esse sentimento ah, que é o perdão, é algo assim que Deus colocou no meu coração. Quando eu liberei o perdão, rapaz, mas foi uma grandeza de Deus na minha vida que, olha, foi Um um alívio alívio. tão grande. Foi um alívio porque eu me libertei e libertei as outras almas. Porque Glória a elas Deus. estavam aprisionadas junto comigo num rancor, num ódio, numa coisa maligna Sim. que eu com o meu sentimento de ódio, de raiva, de querer matar, destruir, derrubar sangue,
carne contra carne, que não é essa batalha espiritual, Sim. não é carne, não é sangue, e sim potestades. E aí eu criando uma rincha com o meu irmão, com o meu familiar, com a minha casa, por causa de um sentimento de ódio. Quem fala que não perdoa é ódio, irmão. Você tem ódio da outra pessoa. Esse sentimento, ore a Deus. Se passar isso pela sua mente, ora a Deus. Busca a Deus verdadeiramente e peça para Deus tirar esse sentimento. Confessa a Deus, busque o seu semelhante, procure ele, converse com ele, ó irmão, te perdoo. Irmão, perdão não é amnésia. Ninguém aqui tomou um negócio e esqueceu. Não, mas o perdão, ele gera uma cicatriz. Grande, viu, Rodrigo? Ela fica marcas. Você consegue, você não esqueceu, você não tem amnésia, você não foi abduzido, você não tem um negócio. Você ficou com a cicatriz, você ficou com marcas, mas aquela marca não te gera mais sangramento. Ela não sangra, ela não te machuca mais. O problema da falta de perdão é que quando você vê, ou quando você se tá num ato ali que você está diante de uma pessoa, tem pessoas que não conseguem estar no mesmo ambiente. Eu não posso estar nesse ambiente. Por quê? Porque eu não suporto aquela pessoa. Tenho ódio daquela pessoa. Isso daí não é de Deus. Isso daí é coisa do inimigo. É coisa de Satanás. E ele tem implantado isso dentro das igrejas. É onde ele tem trabalhado. Porque aí você chega lá, aí você olha muitas das vezes, o ministério de louvor não vai para frente. Por quê? Porque não libera perdão. Aí você olha, líder de departamento, não vai para frente, por quê? Falta de perdão. Aí você olha pastores, líderes, pessoas de grande porte, falta de perdão. Então, esse é um sentimento que, se nós, como cristãos, não se atentarmos, não se blindarmos desse sentimento, não usarmos as armaduras ao qual Deus nos deu, nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós não seremos salvos, porque a Bíblia ela é bem clara, ela é bem clara quando ela fala que se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. Entendeu? Se você não age de misericórdia, Deus também não vai agir de misericórdia com você. Então, muitas das vezes, você odeia, você tem ódio da pessoa, você não libera perdão para a pessoa e você busca Deus no seu consciente, você achando que você está bem, aí você busca Deus falando assim: ah, mas Deus, o Senhor me perdoa, porque eu sou bonzinho, mas é aquela pessoa que é ruim. Não. Entenda isso, irmãos. Isso é um sentimento de Satanás, ao qual ele tem implantado no coração, na mente das pessoas, para destruir, para levar para o buraco. E você sabe, Rodrigo, que nem o Clóvis colocou ali na questão do irmão do filho do pródigo, ó, ele não conseguiu nem participar da festa, né? Por falta de perdão. Por falta de perdão. Exatamente. Por falta de perdão. Exatamente. E isso é uma verdade. Acabamos perdendo grandes feitos de Deus. Você não sabe o sentimento que me criou quando Deus tirou aquele sentimento ruim, sabe aquela coisa. E é ódio, irmão, é ódio. Não tem outra palavra, é ódio. E você chega assim, ó, e você se desprende disso, você libera perdão e aí você sente aquele refrigério de Deus, aquela graça, aquela paz, aquela tranquilidade. Boa, né? Aí você libera o perdão, você desamarra a outra pessoa, aí você consegue abraçar, você consegue chegar. Irmãos, eu acabei de te falar, não é amnésia. Não, ninguém vai ter amnésia, ninguém vai chegar lá, eu esqueci. Não, mas você não sangra mais com aquele ato. Você não tem mais aquele sentimento, puto, me destruíram, me arrasaram. Não, você tem aquele sentimento tipo, é meu irmão, vai morar comigo no céu, vai ir comigo para o céu. E isso é maravilhoso. Sim. E muitas das vezes a gente, pela falta de perdão, nós destruímos vidas, e muitas vidas pelo fato do que, eu não tenho como ir para a igreja, eu não tenho como buscar o Senhor, porque porque eu fiz tal coisa com determinada pessoa e a pessoa não me perdoou, a pessoa não me recebe mais.
E aí, aí Exatamente. você atrapalhou duas famílias, você atrapalhou duas vidas que estão deixando de ir para o céu. Por causa do quê? Exatamente. Por causa de um sentimento de ódio, de De mágoa, ódio. de rancor. A Lídia está falando ali que tem uns pessoas que não são meu amigo que não está conseguindo ver assistir a live. Lídia, eu estou tentando compartilhar aqui o link para ver se dá certo. Não estou conseguindo. Mas se você tiver aí o meu nome, o número aí, eu acho que tem, né? O número do telefone lá, né, Rodrigo? Se você quiser me mandar aqui no WhatsApp, eu já procuro adicionar ela aqui, pedir a amizade dela, daí a gente já, tá bom? Se você tiver aí o nome de algumas pessoas, aí eu já tento, Lídia, colocar, porque na verdade eu não estou sabendo, né, Rodrigo? É compartilhar. Eu não Isso. domino nisso aí também, não. Não estou sabendo compartilhar o link, mas vamos ter aqui, compartilhar. é, Talvez seja isso, mas vamos tentar. Então, muitos casais são destruídos, muitas famílias são destruídas, muitas por causa do quê? Por causa desse sentimento. Sim, Sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, ele não traz benefício para nenhum cristão. Para nenhum cristão. Ao contrário, está nos levando ao aquilo que Satanás quer, levar você para o inferno, juntamente com ele. E eu fico apreensivo com isso, né? Porque muitas das vezes nós passamos por situações ao qual, se não tiver o perdão, nós não vamos ter o perdão de Deus. Nós não vamos ter o perdão de Deus. aí vai ficar difícil, Então, né? nós precisamos liberar o perdão, tirar o ódio, porque é ódio, não tem outra palavra. Os irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que vão ouvir posteriormente, não tem outra palavra para dizer o que é a falta de perdão. É ódio. É ódio. Nós, Rodrigo, quem tem a falta de perdão, nós temos ódio, é essa palavra, e, se e- não tiver perdão. e diz para mim, o que a Bíblia fala a respeito disso, Rodrigo? Aí agora nós vamos entrar, irmãos, numa questão ao qual nós já falamos no início, ao qual nós já íamos já praticamente para o fim, Isso, que é pode falar. acerca de Efésios, ao qual das armaduras de Deus. E eu Isso. queria citar elas aqui um pouco, em Efésios, né? Deixa eu abrir aqui novamente. E aí ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. De toda, né, Rodrigo? Toda, Não é não é uma só metade. Não vez, adianta você ir lá exatamente. colocar só o capacete. Não, é Não, de, é de é de toda. toda a armadura de Deus. Exatamente. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas o diabo entra na igreja? Realmente, irmão Rodrigo? Sim. Se você ver lá em Mateus 4, 1, 11, ele chega no momento ao qual Jesus está mais debilitado, que ele está com fome, que ele já está 40 dias no deserto, e ele chega, ele faz o quê? Ele aparece diante de Jesus, de Deus, e Sim, ele oferece o quê? Ó, transforma a pedra em pão aí, para que você sacie a sua fome. Você está entendendo? Então, ele vai aparecer nos momentos, irmãos, tenha isso em mente, ele vai aparecer nos momentos que você estiver mais debilitado, mais debilitado. E temos que tomar cuidado também nos momentos que nós se achamos fortes, porque o momento que nós se achamos fortes é o momento que nós estamos fracos. aí que nós estamos fracos. Aí que E no complica, né? momento que nós achamos que estamos fracos, é aí que é onde Deus fala que nós estamos fortes. Porque daí o Exatamente. irmão está buscando, o irmão está orando, o irmão está jejuando, o irmão está se consagrando. Então, nós temos que ter muita atenção com esse tipo de coisa. E, e Paulo continua nos relatando, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia
mal. E havendo feito tudo, ficai firme. E estáis firmes, pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, os calçados e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Olha aí. E em súplica no Espírito. E vigiando. Um outro detalhe, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Maravilha. Então, irmãos, quais são as armaduras de Deus? Capacete, nos mantém a mente segura, que não vem aqueles pensamentos, né? Que Satanás não consegue lançar aquelas sementinhas que blinda a nossa mente, que daí nós conseguimos prestar atenção na palavra. Deus está falando lá, ó, perdoa o seu irmão. Deus está falando, ó, não entra com agiota. Ó, cuidado, que o marido da irmãzinha não é o seu marido. Cuidado, que bebida te leva à ruína. Cuidado, que vício te traz à destruição. Então, a palavra, ela está todo dia sendo pregada, sendo ministrada. Porém, cabe nós estarmos com o nosso capacete para manter a nossa mente segura diante de Deus, para que possamos entender a palavra que está sendo ministrada, para que nós não chegamos lá e falamos assim, ó, não entendi nada do que o pastor falou. Meu Deus do céu, aí fica Aí, difícil, aí né, chega verdade? lá, puxa vida, rapaz, eu estava tão com a mente tão pesada que eu não entendi nada. E às vezes Deus está lá orientando, Deus falando, Deus dando conselho, dando um aprendizado para nós, e nós estamos com a mente dispersa, com a mente longe. Então, tome como armadura de Deus o capacete, mantenha sua mente segura. Segundo, o escudo. O escudo. A fé em Jesus Cristo, irmão, nós temos que ter fé em Jesus como nossa proteção. Se nós não tivermos fé em Jesus, irmão, não tem como. Não. Ah, você tem fé? Tenho mais ou menos. Não existe mais ou menos com Deus. Ou você tem fé ou você não tem fé, irmão. Tenha fé que Deus vai fazer. Tenha fé que Deus vai te proteger. Tenha fé que Deus vai te blindar o coração, que nada vai te atingir. O escudo serve para isso, irmão, para te blindar das setas de Satanás, das flechas, dos dardos malignos, para que ele não venha te afligir, para que ele não venha te machucar, para que ele não venha pôr sentimentos ruins no coração, na mente, né? Então, tome isso como tome o escudo, irmãos, e se Deus está falando que nós temos a armadura de Deus, que é é algo que é para nos defender, tome isso, irmão, como regra, né? Como Regra, né? É uma Exato. regra de Lógico, fé. com certeza. Tome isso, irmãos. Outra coisa é o lombos cingidos. O conhecimento da verdade nos protege. Então, se nós estamos ali conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, porque o que não vai nos. A caneta está aqui. Eu posso pegar a caneta? Não. Então, peraí, como é que eu vou saber que não? Porque alguma coisa nos advertiu que nós não podemos pegar a caneta. Exatamente. Então, se nós não soubermos quais são as como é que eu posso dizer? As advertências que Deus nos dá, falando, ó, cuidado, isso não pode. As orientações, As orientações, né? essa é a boa palavra. Isso. As orientações de Deus com relação ao que nós devemos fazer, seguir, se nós não tomarmos isso como lição, como regra, irmãos, nós vamos nos deparar com a cara na parede, nós vamos acabar sendo atingidos, né, por esse sentimento de Satanás.
a couraça, né? Que protege o coração, né? A Bíblia fala que da onde protege o coração, que ele dali protege as saídas da vida, como que é o versículo? Aí tá De falando tudo dos que tem que olhos, né? proteger, proteja o Falando dos coração olhos, que é a janela da da alma, alma. Eu não lembro a a fala. fala, né? Mas é mais ou menos assim, irmãos. Se nós não protegermos o nosso coração, vai criando um sentimento em nosso coração, e o nosso coração, irmãos, ele é mau. Se nós estivermos fora da presença de Deus, nós somos capazes das piores atrocidades Meu possíveis Deus. que um ser humano possa cometer. Ah, irmão, mas você está falando uma coisa que, misericórdia, fique longe de Deus, para você ver se você não tem um sentimento de ódio, de falta de perdão, de rancor, de mágoa, de querer a Terrível, né? destruição das pessoas, a morte de pessoas. Aí, Terrível. a Bíblia também nos fala, né, dos pés calçados, seguir os passos de Jesus. Então, Deus já deixou um caminho para nós seguirmos. Ele já trilhou um Exatamente. caminho. É só nós seguirmos. Se nós tivermos revestidos, vestidos com a armadura de Deus, irmãos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se nós tivermos revestido com a armadura. Eu lembro de Davi, né? Que ele foi, o Saul deu a armadura dele e falou para ele, ó, vai lá e luta contra Golias, né? Sim. Aí ele chegou e falou assim, não, eu não vou colocar isso daí não, que isso daí não Muito pesado. muito pesada. Não Então, conseguia andar. tem Todo armadura dia. que não é de Deus. Tem armadura que é terrena, né? Que é para você enfrentar homens, pessoas. Agora, quando você se reveste da armadura de Deus, não há nada que te pare, não há nada que impeça o cristão, que pare o cristão. E a igreja avança, a igreja cresce, a igreja flui, a igreja se alavanca, a igreja flui, vai embora. E a igreja continua o seu percurso. Aí, aí fala da espada, né? Que devemos se santificar, e é o poder, a palavra de Deus, que é onde nós, Exatamente. como é que nós vencemos o diabo? Como é que Jesus venceu o Satanás? Através da palavra. Através da palavra. Mas também temos que entender como Eva foi vencida através da palavra também. Porque ele chegou, ele deu uma pequena palavrinha, ó, Sim. mas é isso que fala a palavra? É isso que Jesus falou? É isso que Deus falou? E ela deu brecha e foi prosseguindo. Exatamente. E ela acabou sendo vencida. Você falando a respeito da Eva, assim, rapidamente, assim, só para você concluir aí, Gustavo ontem trouxe um raciocínio a respeito de Adão e Eva, é, foi demais. Foi, assim, foi algo assim tremendo, tremendo da forma que ele trouxe assim. Não vou falar, sabe, porque eu guardei que de repente Posso. gerar uma pregação. Glória a Deus. Aleluia. O Vitor tá falando assim, ó, ele até trouxe aí para nós aí, né, Vitor? Pronto. É, Tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele provém as saídas da vida. Pronto. E realmente. Vitor, Obrigado, obrigado, Vitor. Vitor, por ter nos ajudado, Vitor. É isso, Vitor. Então, irmãos, vestir a armadura de Deus significa ser capaz de discernir a verdade do erro, de se proteger, de apagar os dardos inflamados do maligno, resistir no dia mal, permanecer inabalável. Para se revestir da armadura de Deus, é preciso buscar a Deus constantemente, Constantemente. em Exatamente. consagração e na oração. Exatamente. Amém. Por isso, desde já, daqui a pouquinho vamos fazer uma oração para a gente terminar. E desde já quero deixar mais um convite para você. Amanhã eu vou falar daqui a gente lembra. Galvão Severino, número 801, Vila Casa Blanca, ou Casa Blanca. Aqui, Vila a Casa a gente Blanca. fala Ou dos Vila lavradores, Antártica. Vila Antártica, que é Ou Vila mais, Antártica. que é Né? mais Se for um termo geral, é Vila Casa Blanca. isso, Né? mas Isso, Vila exatamente. Antártica fica mais fácil, que os irmãos Vai entender já melhor. estão mais habituados, É né? igual onde eu moro, sabe? Então, assim, eu chamo de Jardim Cristina,
mas é Residencial Parque Nazaré. Aí. Que lindo. Se falar para mim no Parque Nazaré, eu não vou chegar nunca. Eu moro no Residencial Parque Nazaré, entendeu? É isso. Rodrigo, Deus abençoe você por essa palavra assim grandiosa aos nossos corações, que ela possa alcançar assim muitas e muitas pessoas através dessa live, né? Os que vão ainda ouvir, né? Tem alguns aí que a Lídia falou que não estava conseguindo assistir por não ser meu amigo. Eu ainda, Lídia, não consegui aí. Eu consigo compartilhar o link aí, né? Nos comentários. De repente, aí se alguém for, né, lançar para lá e para cá, eu acho que consegue, sem ser amigo, eu acho que consegue entrar. Mas, de repente, né, manda convite aí que eu vou estar aceitando, né? Próxima live, vamos estar de novo, né? Dentro de um tema, junto com mais irmãos, dentro de um tema, e aonde Deus possa, assim, falar conosco abundantemente, como tem falado e como falou hoje, e como eu acredito que vai continuar falando, Em nome de Jesus. né? Que vai continuar falando. Muito bom mesmo, Rodrigo. Pena que acabou, né? E outra, né? Tem que falar que a gente vai cansar os irmãos, Sim, né? sim. Aí eu não vou entrar na live daqueles irmãos lá, porque eles demoram demais, né? Não, eu peço até perdão para os irmãos, né? Muitas das vezes a gente Sim, passa um pouco assim do tempo, mas sim. Deus deu graça que nós conseguimos finalizar esse conteúdo, Glória a Deus. que é um conteúdo muito extenso. Sim. Se nós formos entrar mesmo, você vai se aprofundando, você vai indo longe, né? Isso aqui foi só uma Eu faísquinha, trouxe né? assim, eu quis trazer assim a mente dos irmãos mais no conceito de igreja, né? No conceito, no âmbito nosso aqui, dentro das igrejas ao qual nós Sim. congregamos, que se nós dermos lado, irmãos, se nós deixarmos Satanás trilhar essa nossa Meu vida, Deus do faz uma céu. algazarra. Então, que nós tomemos como exemplo Paulo que nos orientou, tomamos a armadura de Deus, Exatamente. oremos, se consagramos, buscamos a Deus, jejum, oração, e isso tudo vai nos fortalecendo para que quando chegar os dias maus, nós possamos vencer o nosso inimigo. Glória a Deus. E o pastor Eliasib tá falando aí, né? Vocês são bênçãos, né? E também aí parabenizando na questão aí da live. Pastor, paz do Senhor, Deus abençoe a vida do senhor também. Muito obrigado aí pelo apoio, né? Obrigado aí pelas orações, né? Pelos ensinamentos, como já foi dito lá no início, né, pastor? Até esses dias já dei uma palavra para ele, falando com ele que está ficando cada vez mais difícil de pregar aqui Está trazendo uns ensinamentos, pelas pregações as dele, pregações estão entendeu? muito. Tá ficando cada vez mais difícil. Essa de quarta-feira eu estou remoendo até agora, rapaz. Então, aí quando ele fala assim, ou se ele faz um convite ou outro, aí você fica pensativo, é mais ou menos assim, e agora, né? E agora? Pastor, obrigado. Deus abençoe abundantemente, né? Abundantemente mesmo pelas orações, pelas nossas vidas, né? E mais uma vez, Rodrigo, obrigado mesmo aí pela disponibilidade de estar 2 dias aqui junto com a gente. O senhor está mais perto aqui com a gente, né? Só falando aqui do Rodrigo, ele é meu líder, né? Aqui da Umas Black da Vila Antártica, né? Está aqui estamos aqui debaixo dos cuidados dele aqui, nos orientando aqui na questão da Umas Black Vila Antártica, né? E você que talvez aí ouviu essa live, ouviu essa palavra, vem para cá fazer parte desse time também, né? Opa, Vem para cá. quinta-feira tem ensaio, viu, irmãos? Isso, quinta-feira tem Quinta-feira tem ensaio. ensaio, 7h30. Verdade, quinta-feira tem ensaio, não vai esquecer. Pastor, quinta-feira tem ensaio. Isso, né? O pastor também vem com a gente, né? O pastor está presente, né? O pastor sempre está Sempre. presente. Não vai cansar hoje, pastor, que amanhã não consegue levantar cedo, não vai cansar. Mas lá não é difícil cansar, né? Sai 3 horas da tarde. Você sabe, mas você sabe que tem momentos que nós não tem mais idade para isso, né? Não dá mais, né? Mas brincadeiras para a parte, tá, pastor? Pode cansar bastante aí, que amanhã eu sei que o senhor vai acordar renovado, né? Eu sei que uma meia horinha,
talvez uns 40 minutos dormindo lá no chão do banheiro, vai renovar o senhor. Deus abençoe a sua vida, pastor. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus acompanhe. Isso. Então eu quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração de fé, Rodrigo? Vamos fazer uma oração de fé, apresentando. Eu vou te apresentar, você me apresenta e nós vamos apresentar todos para que Deus possa abrir a nossa mente, para nós conseguirmos enxergar a saída mediante essa batalha espiritual. Tá? Mediante essa batalha espiritual. Para a gente finalizar aqui, para a gente fazer essa oração, que a gente já está com 1h30 de live, é assim, ó. Josué, quando ele estava lá na campina, cabisbaixo, a Bíblia não diz não, isso aqui é uma conjectura minha. Cabisbaixo, talvez ele estava dentro de uma batalha espiritual de como vencer Jericó, de como entrar, ou seja, a Bíblia diz que ele estava sozinho. De qual os caminhos dá. Então, essa é uma conjectura minha na questão dele estar nessa batalha. E essas batalhas de pensamento nós temos aí frequentemente. Frequentemente. Né? Como você trouxe aí na questão aí de como suportar. E Josué estava nessa mesma condição, aí, porém, dentro de uma teofania, Deus foi lá, apresentou para ele, falou, não, fica tranquilo, descalça a sandália dos seus pés, porque eu sou o príncipe do exército. Consequentemente isso, ele já foi para Jericó, já tendo uma saída de como fazer, de como lidar, e os muros de Jericó caiu, né? Só os irmãos lembrando aí que Jericó, a altura dos muros dele era de 9 metros de altura por 6 de largura. Então, não era qualquer murinho, né? Que cai fácil. Exatamente. Porém, mas ele chegou lá, já chegou com estratégia. Então, assim, vamos orar para que Deus possa dar essa estratégia de enxergar e ver como que eu vou sair dessa. Como que eu vou conseguir sair dessa situação. Deus tem. Viu? Conta para lá. Que tá te vendo. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma saída para você. Deus Em nome de Jesus. tem. Deus tem. Glória a Deus. Deus ele dá Deus tem um escape. Deus dá um escape. Exatamente. Deus tem um escape para essa sua batalha. Meu Deus, Rodrigo. Glória a Deus. Deus tem uma saída para essa sua batalha. Amém. Rodrigo, fica à vontade. Vamos orar. Amém. Então, ore. Amado Deus e querido Pai, Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento, ao qual o Senhor nos ensinou, o Senhor nos trouxe, Senhor, uma reflexão, ó Pai, ao qual nós devemos levar, Senhor, no dia a dia, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, Aleluia. estar abençoando, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, a cada um de nós, ó Pai. O Senhor abençoe os nossos cultos, ó Pai. Que nós vemos, Senhor, a usar todas as armaduras, ó Pai, ao qual o Senhor, Pai, nos deu, Pai. Deus, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos dê, Senhor, saídas, ó Pai. Deus, precisamos, Senhor, do Senhor, ó Pai, nos aconselhando, nos dando, Senhor, direção, ó Pai. Deus, que nos nossos cultos, ó Pai, que o Senhor se faz presente em nossas vidas, ó Pai. E que Satanás, ó Pai, fique longe, Pai, dos nossos ouvidos, dos nossos corações, ó Pai. Deus, que nós venhamos, Senhor, a ser, Pai, fortalecidos pela Tua palavra, fortalecidos, ó Pai. Aleluia. Que nós venhamos, Senhor, usar, Senhor, as armaduras corretamente, ó Pai. E que nós venhamos, Senhor, ó Pai, cada dia mais, Senhor, a sermos, Senhor, na Tua presença, servos valentes, obreiros, filhos tementes, obedientes à Tua palavra. Glória a Deus, eu peço a Ti que cada um, Senhor, que se dispôs de estar aqui, Senhor, ouvindo, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor capacite-os cada dia mais, Senhor, que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer, ó Pai, ao coração de cada um deles, ó Pai, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar, Pai,
Trabalha na mente, no coração. Sabemos, Senhor, que não é fácil, Senhor, liberar perdão, Pai. Perdão é um Glória a sentimento, ó Deus. Pai, de ódio, que nós sabemos, Senhor, que é algo, ó Pai, que Oh, nos Deus, afasta nos de Ti, que é ajuda, algo, Senhor. Senhor, que nos traz a Nos ajuda, distância, ó Senhor. Pai, da Tua presença. E Ajuda Deus, eu meu peço, irmão, Senhor, que o ajuda minha Senhor nos irmã. ajude, que o Senhor, ó Pai, venha Segura nos firme nossas libertar deste mãos. sentimento horrível, ó Alcança. Pai, que Satanás tem lançado no Oh, meio meu da Tua Deus, igreja, no meio do Teu aleluia. povo, Senhor. E Deus, e que o Senhor venha Glória a nos agraciar com Deus. a Tua presença, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor, pois sabemos que sem o Senhor, que se não fosse o Senhor, ó Pai, de nada teria proveito em nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor. Nos liberta, Senhor. Nos santifica, nos ajude no dia a dia, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, meus irmãos. Ótimo restante de terça-feira a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor. Deus Glória a abençoe. Deus.